Pessoal, bom dia. Vamos fazer aqui a correção relativa à atividade que foi passada no dia 27 de maio, né? Que era para ser entregue hoje, dia 3/6/2020. Olha só, a primeira questão da nossa atividade é uma referência sobre a guerra civil que aconteceu entre as principais cidades-estados gregas, encabeçadas por Atenas e Esparta. Ele fala o que? Da chegada do Império Macedônico, né? E o que fragilizou os gregos, né? Que guerra foi essa, né? Que fragilizou a defesa dos gregos. No caso, foi a Guerra do Peloponeso que aconteceu entre Esparta e Atenas, né? É claro que com outras cidades dando apoio. A segunda questão, ela vai falar sobre o rei Filipe II da Macedônia e o seu filho, Alexandre o Grande. Qual a importância das conquistas, né, de Alexandre o Grande na Ásia? A alternativa correta seria o item B, né, que as conquistas de Alexandre o Grande possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas e egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. Né? As conquistas de Alexandre levaram a cultura ocidental às mais diversas regiões do Oriente Próximo. Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão, ela é uma questão que tem 3 assertivas sobre a cultura helenística e sobre as conquistas de Alexandre o Grande. A primeira assertiva, ela fala sobre o contato dos povos ocidentais com os povos do Oriente. No caso, é verdade quando Alexandre o Grande ele se casa com a princesa, filha do rei Dario I, né, promovendo uma fusão entre a cultura ocidental e a oriental. A segunda assertiva ela fala sobre a difusão da cultura grega, né? Fala o que é a escrita grega, ela substituiu antigos escritos como a cuneiforme e a demótica, né? A escrita cuneiforme nas culturas mesopotâmicas, né? E a demótica, né? Nessas mesmas civilizações. Isso é correto quando o grego ele passa a se tornar uma língua difundida em todo o mundo a partir das conquistas de Alexandre o Grande. E a terceira alternativa se refere ao progresso econômico efetivado pelas conquistas de Alexandre o Grande. Para título de informação, né, os livros de história, alguns livros eles contam que Alexandre o Grande, quando chegava em determinadas regiões e viu os grandes achados, né, coisas, animais, coisas exóticas, né, ele mandava uma amostra para o seu mentor que ficou na Grécia, que no caso seria o filósofo Aristóteles. Então a alternativa correta seria o item E, desde que todas estejam corretas. A quarta questão, ela tem uma fundamentação em um antigo texto escrito grego. Como é que a gente vai entender esse tipo de questão? Bem que quando ele vai fazer a afirmativa, diz assim, ó, o texto acima é um dos mimos de Herondas, comédias que retratavam com detalhes a vida urbana e refere-se à cidade de Alexandria no Egito. Quando o autor ele se refere à cidade de Alexandria no Egito, aqui a questão já dá para entender que se trata o quê? Da cultura helenística, né? Do helenismo, ou do período helenístico da história grega, quando Alexandre o Grande ele realiza suas conquistas e funde a cultura grega com a cultura macedônica. A cidade de Alexandria no Egito ela foi criada em homenagem ao rei Alexandre o Grande. A alternativa correta da quarta questão, o item E. Já a quinta questão, ela pergunta, uma questão muito simples, sobre as principais cidades e estados gregos. Existiram várias outras, como Tebas, né? Mas Atenas e Esparta elas tiveram um grande destaque. A sexta questão fala sobre a religião grega. A religião da Grécia Antiga era politeísta, eles adoravam vários deuses, né? Alternativa correta, o item C, e a quinta questão, o item D. Já a sétima questão, a história da Grécia Antiga, né, ele está se referindo aos 4 períodos da história da Grécia Antiga. Quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, o poeta Homero, ele é uma referência, né? E a história da Grécia Antiga é dividida em 4 períodos: o pré-homérico, o homérico, o arcaico e o clássico. O alternativo correto é o item A. A oitava questão,
ela fala sobre a polis grega, né? O que é correto afirmar sobre a polis grega, né? Macedônia e Tebas eram as mais importantes? Não. As mais importantes foram Esparta e Atenas. O termo polis significa em grego cidade? Não. O termo polis está relacionado ao termo administração, né? Lugar administrativo, ou a própria expressão vem de política, ou a política vem do termo polis, né? Significa lugar, o centro administrativo. O item C, elas não possuíam autonomia e poder, elas eram cidades-estados, elas eram independentes entre si, com sua organização política própria. O item D, suas organizações sociais eram iguais para todos? Não, elas diferiam. Dá para a gente perceber na forma como Esparta e Atenas se organizavam. Então o item correto seria o item E, elas representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. A nona questão, ela preenche a lacuna, né, sobre um dos regimes abaixo, quais deles se destacou na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas. A gente colocou como alternativa correta o item B, a democracia, apesar de nós termos, né, em algum momento, o regime conhecido como a tirania, que se tornou uma forma de poder, mas não chegou a ser uma ditadura. No caso, a alternativa correta, o item B. E a última questão, quem foi a cidade vitoriosa na Guerra do Peloponeso, né? No caso foi Esparta, né? Depois de criar a Liga de Delos, né? Depois da Liga de Delos, se cria a Liga do Peloponeso e se torna vitoriosa nessa guerra contra a cidade de Atenas, né? E é justamente a Guerra do Peloponeso, uma guerra civil, que enfraquece os povos gregos, facilitando a entrada de Alexandre o Grande no Império ou na cidade dos gregos. É mais ou menos isso aí.